Quando a gente fez a criação aqui dos Kobo Points, ele utilizou um estilo padrão, né? Não colocou esses Kobo Points em grupos. Se a gente for verificar aqui, né, ó, em Point Groups, a gente tem um grupo só. E todos esses pontos eles estão sem grupos e estão também sem estilos de visualização e sem descrições, beleza? A gente vai então fazer uma janela agora, ao qual a gente consegue escolher qual que é o estilo de ponto que vai ser utilizado quando esses Kobo Points forem criados. E a gente vai dar um jeito aqui também de fazer a repetição, né, desse comando conforme a gente for clicando, beleza? Então, voltando aqui no nosso código, a gente vai navegar lá então a nossa classe Demand, né, onde a gente fez a criação aí do Kobo Point. Para podermos organizar o projeto, né, e ficar fácil aí, a gente vai criar uma pasta. Então, vem aqui botão direito, em cima do nome do projeto, adicionar, nova pasta. Essa pasta vai se chamar formulários, é onde a gente vai guardar todas as nossas janelas, ok? Dentro de formulários, eu vou dar um botão direito, adicionar, e vou pegar aqui ó, a opção de formulário Windows Forms. Aqui a gente vai então criar uma janela, né? A gente vai precisar dar um nome para essa janela. Esse nome ele também é utilizado aqui na programação quando a gente quiser se referir ao nosso design, ao nosso form. Então, para que fique fácil e simples ali durante o desenvolvimento, eu vou adotar um prefixo para os objetos. Então, por exemplo, eu vou adotar aqui para formulário que o nome é F underline. Isso aí vai ficar simples e fácil quando a gente for programar, para a gente poder encontrar todos os nossos formulários aqui da nossa solução. Basta a gente digitar F underline que aí a gente já tem essa classe disponível ali durante o código, beleza? Então eu vou chamar ele de F underline estilo underline Kogos, tá? Vou dar um Enter aqui. Ele vai fazer o formulário aqui para a gente. Então a gente pode, por exemplo, aqui ó, já reduzir esse formulário, porque ele vai ter apenas uma configuração de descrição e estilo ali do Kobo Point. Aqui nesse formulário, a gente vai precisar fazer algumas configurações para que ele fique bem legal ali para o usuário. A gente vai remover esses botões aqui da parte superior, né? Vai bloquear algumas opções aqui, como por exemplo o redimensionamento, né? Como é uma janela simples, a gente vai então selecionar aqui o formulário e vamos entrar nas propriedades dele. Caso a sua propriedade não esteja aparecendo, igual aqui o meu caso, né? Você pode vir aqui em exibir e vai pegar aqui a opção de janela de propriedades, tá? E aí a sua propriedade vai aparecer aqui ou ela vai aparecer fechada aqui na lateral direita, ok? A gente pode fazer algumas configurações aqui desse formulário, né? Como por exemplo aqui o Start Position, que é quando ele é mostrado qual que é a região da tela em que ele vai aparecer. Caso você não esteja visualizando assim dessa forma alfabética, né, igual eu estou aqui, o seu deve estar organizado aqui por categorias. Ó. Então, basicamente, você pode clicar aqui nesse ícone aqui de alfabético para que ele faça então a ordenação das propriedades através aqui da sua letra, ok? Lembrando que a janela de propriedades depende muito do objeto que está selecionado aqui. Ó. No caso, eu estou com o formulário selecionado, então as propriedades que são exibidas são referentes a esse formulário. A gente vai então começar trocando aqui o Start Position. Eu vou jogar o Start Position para Center Screen. A gente vai configurar também aqui ó, o título da janela. Isso é feito através da propriedade de Text. Então eu vou chamar isso aqui de estilos, vamos dar o nome, né? Ó, estilos Kobo Points. Então ele já trocou aqui na região superior. A gente pode também, por exemplo, remover esses botões de minimizar e maximizar, porque ela vai ser uma janela fixa, né? A gente não vai habilitar essa opção. Então aqui a gente pode tanto mudar em Form Border Style para apenas Fixed Dialog, ou a gente pode jogar ele para Fixed to Window, que aí ele já remove para a gente as duas opções ali de maximizar e minimizar, ok? A gente pode também alterar a fonte do formulário. Eu vou trabalhar com uma fonte um pouco maior e mais simples, a fonte Arial, né? De tamanho 12 para ficar legal a visualização. E aí a gente já pode então colocar
os itens aqui do formulário. Por exemplo, um combo box, para a gente poder escolher qual que é o estilo do CoboPoint. Agora a gente vai adicionar um componente aqui do Windows Forms chamado de Combo Box. O Combo Box é uma maneira de você oferecer seleções para o usuário, né, ao qual ele tem apenas a possibilidade de selecionar uma das opções, né? Ele oferece uma lista ao qual você seleciona apenas uma das opções. Então a gente vai pegar aqui, ó, na nossa caixa de ferramentas. Se a sua caixa de ferramenta não estiver aparecendo aí, você pode vir aqui em Exibir e pegar aqui a opção de caixa de ferramentas, beleza? Eu vou fixar ela aqui também, que a gente vai utilizar aí várias vezes, beleza? A caixa de ferramenta ela é dividida aí por várias categorias, né? Por vários componentes. O componente que a gente quer, ele está em controles comuns. A gente vai encontrar ele aqui, ó, Combo Box. Eu vou clicar, arrastar e soltar aqui dentro do formulário, beleza? Agora a gente vai então colocar um título para esse Combo Box. Então eu vou utilizar aqui um label. Então eu pego o label, clico, arrasto e solto, né? Eu vou colocar aqui, vou aumentar um pouquinho mais a janela. E a gente vai colocar aqui nesse label, então eu seleciono o label, venho aqui nas propriedades, ó, a gente tem então um campo de text dele. Eu vou colocar como estilo. Dois pontos, beleza? E aí a gente vai colocar o nosso combo box logo aqui na frente, né, do label, para que fique legal. Ó. Um outro campo que a gente vai colocar também aqui, ó, vamos trazer mais um label. Esse label aqui a gente vai trocar o conteúdo dele aqui na propriedade de text para descrição. A gente vai especificar uma descrição, né, dois pontos, e todos os combo points que forem criados vai sair aí com essa descrição. Para a gente poder, então, digitar um texto aqui na janela, a gente vai utilizar o componente de text box. Então, pega o text box, arrasto, solto e coloco ele aqui, ó, né, na frente da descrição. Agora a gente pode, então, mexer um pouquinho aqui no formulário, né, para ele ficar bem legal, tá? Vou arrastar aqui o estilo para cá. A gente vai precisar agora de dois botões. Um botão que vai cancelar e um botão que vai, de fato, ali sinalizar ali para a nossa classe que o usuário quer prosseguir, né? Que ele especificou tanto a descrição como também o estilo. Para isso, a gente pode colocar dois buttons. Então, pego o button, arrasto e solto. Pego o outro button aqui, ó, e coloco. Beleza? Vamos mexer um pouco aqui na questão das configurações dos buttons. Eu vou utilizar um tamanho fixo para os dois de 90 por 30. É um tamanho que fica legal. 90 de comprimento ali e altura, beleza? Então, eu vou selecionar os dois buttons. Ó. Venho aqui na janela de propriedades. Eu vou encontrar aqui a propriedade de size. Então, eu vou digitar 90 para o width e 30 para o height. Ele vai ficar com um tamanho bem legal aí, beleza? Esse primeiro botão aqui, ó, que é o botão 2, a gente vai trocar o nome dele para que fique mais fácil ali na programação, né? A gente consiga identificar ele na programação e o nosso código fique legível. O name dele eu vou trocar para BT cancelar, porque esse aqui vai ser o botão que cancela, né, e fecha a janela. A gente vai trocar também aqui na propriedade de text dele, ó, vamos escrever então aqui o texto, ó, cancelar. Ok? Agora a gente vai configurar o outro botão. Esse botão aqui vai ser um botão de OK. Então eu vou lá na propriedade name dele, vou colocar como BT OK. E aqui na propriedade de text dele, eu vou digitar também OK. Beleza? Então os dois botões foram configurados. Agora a gente vai então configurar o que está por trás aqui do formulário, que é o preenchimento dos estilos disponíveis no template e como que a gente vai interceptar aqui a questão das descrições, né, ou da descrição que vai ser aplicada no CoboPoint. Eu vou começar então configurando aqui. Para isso a gente dá um duplo clique aqui no formulário. Ó. Eu vou dar um duplo clique aqui na região superior do formulário para ele poder gerar o evento de load. Ó. Deixa eu reduzir aqui, né, as palettes.
Então veja, quando você dá um duplo clique ali na região superior do formulário, ele gera para você um evento de load, tá? Esse evento ele é carregado quando o formulário está sendo exibido, quando ele é mostrado, né? Quando você pedir para mostrar o formulário. Dentro desse evento aqui, a gente vai fazer o preenchimento do combo box com todos os estilos que estão disponíveis no template, beleza? Então a gente vai usar o evento de load para poder preencher o formulário ali, né, com os estilos que foram selecionados. Só que para mim poder ter acesso àquele combo box, eu preciso nomeá-lo lá no formulário. Ou, por exemplo, se a gente digitar aqui, ó, combo box, você vai ver que já tem um item chamado Combo Box 1, porque a gente não fez a nomeação dele lá no design. Então eu vou voltar aqui no design, ó, vou selecionar o meu Combo Box de estilos, vou vir aqui nas propriedades, e aí eu vou de fato dar um nome para ele. Ó. Deixa eu fixar ela aqui. Ó. E aí no name, a gente vai colocar como CB de Combo Box, né? CB Combo Box, para ficar fácil na programação. E eu vou chamar isso aqui de CB Estilos. Agora, se a gente dá um duplo clique novamente aqui no formulário, né? Você vai notar que se a gente digitar CB Estilos, né? Ele já é listado aqui para a gente no código, ok? Lembrando que essa criação de eventos, por exemplo, a gente deu um duplo clique aqui em cima do formulário, né? Ele já gerou aqui para a gente o evento. Você pode gerar esses eventos através aqui da janela de propriedades também. Então veja, ó, existe um botão que tem um símbolo de um raio, né? Você vai ver que separar o cursor ele vai estar como eventos. Eu vou clicar bem aqui e ele vai listar para a gente, ó, todos os eventos presentes nesse objeto que está selecionado aqui no nosso design. E um desses eventos é o load, que é quando ele está sendo carregado, beleza? Então a gente já está interceptando, ó, clicando ali 2 vezes, ele leva a gente para o evento, né? Essa é a vantagem do Visual Studio, ao qual ele faz toda essa criação automática, né, e declaração aí, de eventos para a gente, beleza? Bom, para a gente poder então preencher aquele combo box com todos os estilos, dentro desse load, a gente vai então iniciar uma transação para a gente poder receber esses styles, né? Porque os estilos também são objetos ali dentro do DWG, estão dentro do banco de dados, então eles precisam ser recuperados, né? Então a gente vai então usar o using aqui, ó, vamos começar uma transação, tá? Veja que aqui dentro do formulário a gente não tem os imports, né? Dos namespaces da Autodesk. Então a gente vai fazer um using aqui, ó, do Autodesk.AutoCAD, né? .application services, né? E aí a gente vai precisar também fazer os namespaces aqui, ó, por exemplo, do AutoCAD. Vamos pegar lá o database, né? E eu acho que já é o suficiente, beleza? O que a gente vai fazer então aqui? Ó? A gente vai começar a transação, então vamos usar o using transaction, vamos chamar isso aqui de transcad, né? Vamos usar o nosso manager, o docdata, transaction manager, .start, né? Start transaction, ó. Start transaction. Feito isso, a gente então começou uma transação com um programa, né? Que ele está dando um errinho por causa do namespace do system aqui, tá? Vamos remover. E aí, beleza. A gente tem a transação. Vamos colocar aqui o commit, ó, transcad.commit. Agora, dentro da transação, a gente já pode então pedir a questão aí dos estilos, tá? Para a gente poder ter acesso aos estilos do template, a gente vai utilizar a variável do DocCivil. Então, chamando manager docCivil.styles, tá? Então, o documento do Civil 3D tem a propriedade de styles. A gente vai dar um ponto aqui em styles. E aí a gente vai ter aqui, ó, se você digitar aí point, ó, olha lá, a gente tem point styles, que representa os estilos dos combo points. Como, por exemplo, a gente tem vários estilos aqui, ó. Por exemplo, para corredores, alinhamentos, né? Para feature lines. Então, toda a base do seu template
ele fica aqui dentro da variável de styles. Então é por meio dela que a gente consegue acessar todos os estilos. No caso, a gente vai precisar fazer um for aqui, ó, dentro de point style. Point style, ele é uma coleção de object ID ou de point style collection, né? Para isso a gente vai então fazer um for ali dentro, ó. Então como é que a gente faz isso? Ó, a gente vai fazer um for each, ó, for each para cada object ID, chamar de id estilo em manager.docCivil.styles.pointStyles. Então a gente vai fazer um for each dentro dos estilos. Para a gente poder receber esse estilo, a gente vai ter que usar aqui o namespace da Autodesk.civil, né? Civil Database.styles. Então, se você digitar assim, ó, Autodesk.civil.database.styles, você vai perceber que aqui dentro desse namespace tem vários tipos de classes, né, que são responsáveis por receber esses estilos. A gente vai digitar aqui, ó, point style. Então, a gente vai ter uma classe específica que consegue receber esse estilo de ponta. A gente vai usar, então, aqui, ó, se você quiser, você pode, então, a gente vai fazer o using aqui, ó, desse namespace. Então, recorto aqui, ó, venho na região superior, vou fazer o using, e aí a gente pode, então, fazer o using desse namespace aqui, e aí a gente pode parar, então, de digitar todo o namespace completo aqui dentro. Eu vou chamar essa variável aqui de estilo ponto. Estilo ponto vai receber a nossa transação .getObject e vamos passar aqui o ID estilo. Ó. Vamos dar um vírgula aqui e vamos abrir esse objeto para leitura, utilizando o for read, ok? Ele vai dar o erro aqui por causa da questão da conversão de classe, né? Se a gente parar o cursor aqui, ó, a gente tem um DB Object que precisa ser convertido para Point Style. Então, logo aqui na frente, a gente coloca o nosso Point Style para dizer que ele tem que ser convertido aí para esse tipo. Beleza? Depois disso, a gente pode pegar a nossa variável de estilo ponto e adicionar o name dela dentro do nosso combo box de estilo. Para isso, a gente vai então chamar aqui, ó, cb estilos, né, ponto itens, né, items, ponto add, e aí a gente vai pegar aqui o estilo ponto name. Então, a variável de estilo ponto contém a propriedade name que vai ter ali o nome do estilo do nosso template. Beleza? Para a gente poder testar esse formulário e ver isso aqui funcionando, né? A gente vai voltar lá no main. E aqui, antes da gente pedir o ponto que vai ser clicado, logo aqui no começo do nosso comando, a gente vai declarar então esse formulário. Então, f estilo Kogo pontos. Então, já apareceu aqui, né? Kogos, né? Vamos chamar isso aqui de janela. É igual a new estilo Kogos. Depois a gente vai então pedir para mostrar a janela. Então, a gente chama janela.showDialog. Vamos compilar aqui o comando. Então, vamos trocar aqui a numeração da DLL. Compilar solução. Vamos então rodar aqui no Civil 3D, ó. Então, pegando ali a DLL. Agora, deixa eu rodar o CG underline ponto. Veja que vai aparecer para você o formulário. E aqui dentro do combo box, ó, ele já vai listar para você todos os estilos de Kogo Points que tem aqui dentro do desenho para a gente poder selecionar e clicar aqui em OK para poder de fato aplicar esse estilo nos Kogo Points que forem criados. Nós precisamos então saber qual foi o estilo que foi selecionado e qual foi a descrição que foi selecionada. Porém, nós temos uma situação aqui em que o nosso comando principal está aqui na classe main e o código, né, as opções de seleção estão aqui na classe do formulário. Então, a gente vai expor para todas as classes que chamarem esse formulário, né,
as propriedades e opções que foram selecionadas aqui na janela. A gente vai fazer isso através de propriedades públicas dentro aqui desse formulário, que é uma maneira bem simples da gente fazer isso, beleza? Para isso, a gente vai precisar aguardar, né, para a gente não precisar ter transações aqui para poder retornar esses valores, a gente vai criar aqui três propriedades. Ó. A primeira propriedade que a gente vai criar é um public. Então, a gente vai declarar aqui logo acima da nossa void do public f estilo Cogos. Tá? É uma propriedade que ela é pública, ela é acessível em qualquer classe que a gente vai utilizar. Ela vai ter aí o tipo, ó, ela vai ser uma lista, né? Então vamos fazer uma lista. Então chamamos aqui o list, abrimos o sinal de menor e maior. Ela vai ser uma lista de point styles. Point styles, para a gente não precisar fazer uma transação novamente para receber esses pontos. A gente já vai adicionar dentro da lista quando o formulário for criado, tudo bem? Então isso aqui eu vou chamar de lista estilos. Ele vai ter um get e ela também vai ter um set, ok? Para a gente poder conseguir setar essa propriedade. A gente vai precisar saber se foi clicado no botão de OK ou no botão de cancelar. Uma forma de você fazer isso é criando aqui um public bool, né, uma variável booleana. Eu vou chamar isso aqui de OK, tá? Uma variável booleana com o nome de OK, onde ela também tem um set, um get e um set. A gente vai precisar também expor qual foi a descrição que foi digitado ali naquele item, né, do nosso text box. Para isso a gente faz um public string, tá? Eu vou chamar de descricão, tá? Não vou utilizar o acento. E aí a gente pode aqui, ó, fazer apenas um get, né? Por quê? Porque dentro da função de get da propriedade de descrição, a gente vai dar um return do valor que foi digitado dentro do nosso text box. Para isso a gente precisa então nomear o text box. Então eu volto aqui no meu formulário, vou selecionar aqui o meu text box, vou entrar aqui em propriedades, ó. Eu vou clicar aqui para ver as propriedades. Cuidado para você não deixar aqui em eventos, né? E aí você não vai conseguir encontrar a propriedade de nome. Então voltei aqui para propriedades. No name desse text box, eu vou chamar ele de descrições. Descrição. Ok? Então TB descrição. Voltando então lá para o formulário, aqui na propriedade, né, de descrição, a gente vai dar um return do TB descrição.text. Ou seja, o valor que é digitado ali naquele campo de text box fica armazenado na propriedade text daquele text box. Então a gente faz um return aqui direto do valor. O que vai acontecer aqui? Ó? Na hora do load, eu vou setar a variável de OK, ó, antes ali da gente fazer a transação, eu vou jogar ela para falso, né? E também vou inicializar a lista de estilos. Ó. Então, chamo lista estilos é igual a new list, né? Point style. Ok? Quando ele fizer a adição do nome dentro do combo box, eu também vou adicionar dentro da lista. Dessa forma, ambos ficam de forma sequencial. Então, na minha lista de estilos, eu adiciono, ó, usando aí o add, né? Eu adiciono o estilo do CogoPoint aqui dentro, beleza? Bom, então a gente preencheu, a gente vai verificar aqui, ó, logo depois da transação, se a nossa lista, né, ou o nosso CB estilos.itens.count, ele é maior do que zero. Porque se ele for maior do que zero, eu já vou deixar uma opção já pré-selecionada através da propriedade selectedIndex. Eu vou jogar já o valor zero, né? Porque quando ele não está selecionado, ele tem um valor de -1. Quando você pega um valor, você pega ele através de um index. Tá? Então eu já vou deixar a primeira seleção ali já feita. Beleza? Agora, para a gente poder saber qual estilo foi selecionado, a gente vai utilizar esse mesmo index aqui, ó, utilizando a nossa lista de estilos, porque corresponde à mesma posição.
Então aqui, logo depois da nossa propriedade, né, de public string descrição, a gente vai criar aqui ó, um public point style, tá? Vai ser um public point style. Vou chamar isso aqui de estilo selecionado. Ou seja, quando a gente pedir essa propriedade, ela vai retornar para a gente o estilo que de fato foi selecionado pela janela. Ela também vai ser apenas com get, né? Ela não vai ter set, ela vai ter só get. E ela vai dar um return ó, de quem? Da nossa lista estilos, tá? A gente vai abrir aqui o colchete para a gente poder pegar a posição exata que foi escolhida pelo combo box através da propriedade de selected index. Então, dessa forma aqui, combinando tanto a nossa lista como o nosso combo box, a gente consegue pegar a posição exata do estilo e retornar ele através da propriedade de estilo selecionado, ok? Eu vou voltar aqui no design, vou dar um duplo clique aqui em cancelar. Ele vai gerar o evento de clique do botão de cancelar. A gente vai definir então o OK como falso, né? Porque o comando foi cancelado. E para fechar a janela a gente utiliza o close, beleza? Vou voltar lá no design, vou dar um duplo clique aqui no OK. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um OK é igual a true, né? E aí a gente vai dar um close aqui, ó. Ou seja, foi clicado no OK, então ele de fato tem que fazer, né, o comando. Então a gente seta para true e também fecha o formulário. Voltando aqui para a classe main, a gente vai então verificar se realmente é para ser feito o comando através daquela propriedade de OK que a gente colocou no formulário. Então todas aquelas propriedades ó, estão acessíveis aqui. Por exemplo, estilo selecionado, a gente tem o lista estilos, né? Temos aqui o OK. Então a gente vai verificar através da propriedade de OK. Então eu faço if janela.ok, abro aqui as chaves, né? E transfiro todo esse código aqui para dentro para ser executado só se realmente foi, né, clicado ali no botão de OK. Beleza? E aí sim ele vai rodar o comando, tá? Através da variável da janela, a gente já sabe qual foi o estilo, qual foi a descrição que foi digitada, né? Através daquelas propriedades. Então, ou seja, aqui, ó, depois da criação do Google Point, ele retorna para a gente o Object ID. A gente já consegue aqui receber esse Google Point ó, como classe mesmo de objeto. Então eu chamo aqui Google Point, que é a classe que vem lá do namespace do database do Civil 3D. Então todos esses objetos estão aqui dentro do namespace Database Services, ó, como alinhamentos, surfaces, pipe networks, né? Todos eles ficam aqui dentro do namespace do Database Services, tá? A gente vai usar aqui então a classe CogoPoint, vou chamar de ponto Cogo, tá? A gente vai usar a transação, ó, transcad.getObject, e aí a gente vai passar o id CogoPoint, vírgula, vamos abrir ele para escrita, porque a gente vai trocar qual é o estilo dele e qual é a descrição que está aí nesse CogoPoint. Faltou a gente fazer aqui o trycast, né, para converter ele de fato aí para CogoPoints. E aí, aqui, ó, a gente já consegue usar a variável de ponto Cogo, ponto. A gente vai jogar lá no raw description dele o valor da janela.descripção ali, né, que a gente tem ali a propriedade. E a gente também vai definir qual que é o style dele. Então, chamando ali o ponto Cogo, style, né? A gente pode dar um igual aqui, chamar janela.estilo selecionado.object ID, ok? Ficou faltando a gente colocar uma opção também para escolher qual que é o label style, né? Dos pontos. Porém, a gente vai testar aqui e depois a gente adiciona. Eu vou vir aqui em curso novamente, eu vou renomear a DLL, vamos compilar. Vamos voltar aqui no Civil 3D, vou cancelar a janela, né? Que a gente tinha executado. Vamos dar um netload agora, vamos pegar um novo arquivo. E olha só aqui, ó, CG, ponto, né? Ele já apareceu aqui com o estilo selecionado. Vou pegar um post utilitário aí, vou dar uma descrição aqui como, por exemplo, post. Vou dar um OK.
e vou clicar no ponto. Ó. Olha só que interessante. Ó. O CogglePoint já saiu certinho aí com essas configurações, beleza? Voltando aqui no código agora, a gente vai colocar a opção para escolher o Point Label Style, né? Para isso a gente vai entrar no nosso formulário. Eu vou aumentar aqui o formulário, ó. Vou aumentar ele um pouquinho, vou trazer aqui os botões para baixo. Vamos trazer também aqui o campo de descrição. Vou descer aqui também o campo de estilo, né? E a gente pode copiar esse combo box, dando um copiar aqui, né? Um Ctrl V aqui dentro, ó. Vou arrastar aqui para cima. O label ele vai receber o valor de, vou chamar isso aqui de estilo label, né? Estilo label, 2 pontos. Vamos jogar aqui para o lado, né? E aí a gente vai renomear esse combo box aqui para CB label. Então vem aqui no name dele, tá? Então aqui na propriedade do name, CB labels. Dentro do nosso formulário, aqui no código, né, de load, a gente vai precisar então receber, né, capturar todos esses labels que estão ali no nosso template. Para isso a gente vai então aqui na região superior, ó, a gente vai criar um public list, né, de label style, tá? Vai ser um label style que a gente vai usar, a classe. A gente vai chamar isso aqui de lista labels. Vamos fazer um get e vamos fazer um set aí dessa propriedade aí também, beleza? A gente vai precisar aqui ter uma propriedade que vai retornar qual que é o estilo de label selecionado, né? Então, logo depois aqui do public point style, a gente vai criar um public label style, né? E aí a gente vai chamar de estilo label, chamar isso aqui de label, estilo label selecionado. Ele vai ter aqui um get, né, onde vai fazer o return da nossa lista labels, né, pegando a posição do CB labels.selectedIndex, né? Então ele vai retornar a posição que foi selecionada através do combo box ali de labels, né, utilizando a nossa lista. A mesma combinação que a gente fez aqui para o estilo selecionado, tudo bem? Agora falta a gente aqui no evento de load fazer a declaração ali, né? Então a gente vai pegar a lista labels é igual a new list of label styles, tá? E dentro aqui da transação a gente vai preencher então a lista. Para isso a gente vai fazer um for each. Então a gente chama aqui logo depois do for each de point style, a gente faz um for each de object id, né, de id label em manager.docCivil styles.labels styles, e aí você vai ter aqui, ó, o point label styles, né, a propriedade de point label styles. Ele é um label style point root, então a gente precisa dar um ponto nele aqui, ó, e pegar a opção de label styles, beleza? Agora a gente pode então receber isso aqui como um label style, vou chamar de estilo aqui também, estilo label, é igual ao nosso transcad.getObject, passando o id label aqui dentro, ó, e abrindo ele para leitura, para for read, né? Apenas leitura, tá? Vamos fazer aqui o cast aqui na frente, ó, pro tipo, né, de label style. Podemos então chamar lá o cb labels.itens, né? itens.add, fazer o add do estilo label.name e logo na sequência chamar lá o estilo, a lista labels, né, .add, adicionando o estilo label lá dentro para a gente poder guardar ele e recuperar ele depois. Beleza? Então dessa forma aqui a gente já está então listando todos os labels e retornando eles lá para a nossa classe main.
Faltou a gente já deixar pré-definido aqui, ó. Então a gente faz um if cblabels.itens, né, .count for maior do que zero, ou seja, se existir estilos de label, a gente já deixa já pré-definido o cblabels.selectedIndex igual a zero, ok? Aqui no nosso main, ó, a gente definiu então a descrição, definimos o estilo do CogglePoint. Agora a gente tem que definir qual que é o estilo do label. Então a gente chama .Coggle, .label style id, vamos dar um igual, vamos chamar aqui o janela, estilo label selecionado, object id, beleza? Então passamos aí o estilo que foi selecionado na janela para o CogglePoint que foi criado, tudo bem? Então, se a gente compilar aqui e testar isso aí lá no Civil 3D, agora a gente já tem a opção ali de escolher o label style. Legal, ó. Então, cg underline ponto, ó, a gente tem o estilo de label, né? Ó, então, ele deu aqui, ó, elevations on, elevations and description, né? Eu vou pegar esse aqui, ó, que é vou pegar o description only, que é apenas a descrição. Vai depender do seu template aí, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, o post utilitário e vou digitar isso aqui como post. Vou dar um OK, vou clicar num ponto. Então ele fez aí exatamente de acordo com a configuração aqui da janela.